Conforme nós temos já comunicado, a nossa mensagem tem sido baseada no texto do Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. E é para esse texto que eu quero que você tenha agora toda a atenção. Se você está com a sua Bíblia, eu gostaria que você pudesse abri-la para que pudéssemos ler e pudéssemos fazer a nossa meditação nesta manhã. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Como o texto é longo, não vamos ler todo o texto da parábola do filho pródigo, mas começaremos a partir do versículo de número 20. Lucas, capítulo 20, capítulo 15, versículo 20. O texto da parábola diz assim: arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel correndo no dedo dele e as sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele foi informado que o seu irmão havia voltado, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Entretanto, era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos, este texto tem já servido para a nossa meditação no decorrer desses últimos encontros que temos realizado. Já foi assim no domingo anterior e também na última quinta-feira. No último domingo, nós meditamos na primeira parte desse texto e falamos sobre a figura do filho mais novo, do chamado filho pródigo, e falamos do desassossego que muitas vezes inunda a alma humana, e certamente inundou o coração e a alma daquele jovem, e o fez deixar sua casa, a ir em busca de algo que certamente não encontraria porque estava na sua própria casa. Falamos
dos descaminhos deste jovem, do seu sofrimento. Na quinta-feira nós tratamos da questão desse jovem e os infortúnios que ele enfrentou, aonde o seu desassossego o levou, e falamos da decisão abençoada que ele toma de voltar para a casa do pai. E isso fez toda a diferença. Aquele jovem um dia caiu em si, movido pelo Espírito Santo de Deus, certamente. Ele tomou a decisão de voltar para casa, de se apresentar humildemente ao seu pai, pedir a ele perdão, reconhecer os seus erros e ser então recebido como empregado. E eu lembro que dissemos que não adianta apenas, muitas vezes, tomarmos decisões, mas a decisão foi importante, mas o que mudou a vida daquele jovem foi quando o texto registra que, levantando-se, foi ao seu pai. Foi a prática, foi o ato de ir, não simplesmente a decisão mental, mas o ato de levantar-se e ir até o seu pai. O tirou do chiqueiro e o colocou num salão de festas, o colocou num tempo de alegria. E hoje, então, a terceira mensagem desta série, eu quero falar sobre a graça restauradora do Pai. Eu particularmente gosto muito de duas expressões bíblicas, de dois textos bíblicos. O primeiro é uma palavra do salmista Davi, no Salmo 63, versículo 3, quando Davi diz assim: porque a tua graça é melhor do que a própria vida, os meus lábios te louvam. E a segunda palavra é do próprio Deus para o apóstolo Paulo, quando este apóstolo pede a Deus que o livrasse de um problema que ele enfrentava, do que ele chama de espinho na carne, e a resposta de Deus à sua oração foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É sobre esta graça maravilhosa que eu quero meditar com você nesta manhã. E lembrar então que toda essa história tem como foco principal, tem como centro principal a figura do pai. Aqui o filho mais jovem, o filho mais velho, são personagens importantes, mas são coadjuvantes, não são os personagens principais. Esta parábola quer de maneira especial falar da graça, do grande amor desse pai acolhedor, deste pai que teve a grandeza de passar por todas estas circunstâncias, por todas essas crises, esses conflitos que se abateram no seu lar, mas manteve a sua dignidade. Alguém já disse que esta parábola, na verdade, deveria se chamar não parábola do filho pródigo, mas parábola do pai acolhedor, porque este é o foco desta parábola. Então, focando agora na figura deste homem, que não temos aqui o seu nome exatamente porque não se trata de um fato verídico, mas de uma parábola, de um método pedagógico que Jesus usava para ensinar. E certamente esta parábola haverá de ensinar e tocar o teu coração. E eu quero então pedir que você esteja focado nisso, na figura do pai. E diz o texto então que esse pai, ele recebe de volta o filho que ele permitiu sair de casa. O pai decidiu fazer aquilo que não era usual fazer no seu tempo. Logo no início da parábola, a pedido do filho, ele vende parte da sua propriedade para antecipar a herança que pertenceria futuramente ao seu filho, que agora queria antecipado e que
haveria de deixar então o seu lar. E diz o texto que ele divide a herança não somente com o filho mais novo, mas diz que dividiu entre eles. Ou seja, o filho mais velho também pegou a parte que lhe cabia por direito. No entanto, este gesto de antecipar a herança não era uma coisa tão simples na cultura judaica daquele tempo. Isso, de certa forma, trazia algumas conotações ou algumas mensagens. E uma delas é que aquele jovem, ao pedir a antecipação da herança, de certa forma estava como que matando o seu pai. Porque a herança deveria ser passada após a morte do pai. E se ele queria antecipadamente receber a sua herança, é como se ele estivesse matando o próprio pai. De certa forma, o que o pai fez foi uma humilhação, ceder aos caprichos do filho, ainda em vida, ter prejuízos no seu patrimônio, mas a bondade daquele homem supera tudo isto. E aquele pai, então, permite que aquele filho desassossegado pudesse ir, ter as suas lições, o seu aprendizado, e certamente ele fez isso por amor, porque ele entendeu que aquele filho, por ser tão amado, precisaria estar com ele, e se estivesse com ele, precisaria estar por inteiro, feliz, realizado. Então, a graça do nosso Deus, mostrado através da figura deste homem, é o cartão de visita desse pai. Esse pai é a personificação dessa graça de Deus. E a graça de Deus, na nossa teologia, na nossa doutrina presbiteriana, tem um lugar muito especial. Uma das nossas doutrinas fala da graça irresistível de Deus. O nosso Pai tem uma graça que é irresistível. E segundo a teologia bíblica, desde o Antigo Testamento, o ser humano não consegue resistir à graça. Nós somos atraídos por Deus, ao Pai, por essa graça maravilhosa. E de tal forma, então, que essa graça esteve presente ao lado do filho, mesmo quando ele estava longe de casa. Essa graça nunca o abandonou. Este filho foi sempre acompanhado pela presença, pelas orações do pai. Mesmo distante, em terra distante, mesmo num tempo que talvez ele nem tenha se lembrado da casa do pai, ali estava presente o pai, e a graça do pai estava ali com ele. E de tal forma que aquele jovem, quando ele chega lá no fundo do poço, lá no chiqueiro, a graça estava presente ao lado dele. Então, essa presença de Deus, essa graça maravilhosa que não nos abandona, que vai além de todos os limites e da compreensão humana, essa graça acompanhou aquele jovem, e ele nunca deixou de ser amado, porque a graça não permite que o amor de Deus seja menor ou maior, ou que o amor de Deus deixe de existir em função da graça maravilhosa, em função muitas vezes dos nossos descaminhos. Há um poeta que diz o seguinte sobre a graça, Bruno de Almeida diz assim: um dia, a grandiosa graça de Deus me alcançou, não foi possível resistir, não tinha nada de bom em meu ser, ainda não tem nada de bom em mim. A graça veio com violência e grande força e arrancou-me dos meus próprios desejos e me fez entender quão pecador sou e me conduziu ao arrependimento. A graça que eu não mereço me deu liberdade em Cristo, para que eu não viva mais preso dentro dos meus próprios desejos carnais e egoístas. A graça
de Deus me dominou para que eu viva para a glória de Deus e não para os meus próprios desejos. Essa é a graça irresistível. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde hoje no teu coração é que a graça de Deus é o cartão de visita do Pai. A graça é esse cartão de visita. E essa graça vai ser sempre perene. Ela não se acaba, independente das circunstâncias. Ela nos alcança onde quer que estejamos. E que essa graça é irresistível. O ser humano não consegue resistir porque, tendo sido escolhido, eleito antes da fundação do mundo, no tempo certo de Deus, no tempo de Deus, de chamar os seus escolhidos, essa graça atrai os eleitos, os filhos, para junto do Pai, para a casa do Pai. E foi isso que aconteceu com aquele jovem, distante do lar, em terra estranha, em situação de absoluta miséria. Ali a graça presente o atraiu, o levou de volta para a casa do seu pai. Então essa graça, esse amor incondicional de Deus, é esse amor então que nunca deixa de amar. A graça tem essa outra característica. A graça, ela traz em si esse amor que nunca deixa de amar. A graça nunca deixa de nos estender a mão, de ir ao nosso encontro, de nos atrair para si. Então, essa é uma lição preciosa para a nossa vida. E essa graça chega a nós de muitas maneiras. Deus, na sua sabedoria, Deus, na sua criatividade, faz com que essa graça nos toque nos caminhos da vida, nos lugares talvez mais inesperados, ou lugares que jamais imaginamos que ali pudesse estar a presença de Deus. Essa graça nos alcança. E Deus, na sua generosa criatividade, faz com que muitas vezes o cheiro da casa do Pai nos faça recordar o grande amor, o cuidado, a generosidade. É a graça de Deus nos alcançando através de memórias, através de lembranças, de circunstâncias que nos remetem à casa do Pai. E foi isso que aconteceu lá naquele chiqueiro. Aquele moço, lá no fundo do poço, ele caiu em si. E ele disse: quantos trabalhadores de meu pai, quantos empregados do meu pai, têm comida em fartura, e eu aqui, morrendo de fome. São lembranças dessa graça maravilhosa que Deus usa para nos atrair para si mesmo. E assim esse jovem toma a decisão, atraído por esse amor, por essa graça, voltar para a casa do Pai. Outra coisa importante sobre a graça é que essa graça nos avista de longe. É o que diz o texto bíblico que nós acabamos de ler. E parte do versículo 20 diz assim: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Que expressão linda! Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Ou seja, essa graça de Deus, personificada aqui na figura do pai, mostra que esse pai nunca desistiu de esperar o seu filho. Os seus olhos estavam sempre postos no horizonte, tentando ver se alguma pessoa viria, se chegaria alguém. A esperança de que o filho voltasse nunca saiu do coração daquele pai. E quando então vê a figura de alguém se aproximando lá no horizonte, no carreador que conduzia a casa, diz o texto que aquele homem o reconheceu ainda longe. Você pode achar que está longe de Deus, que Deus se esqueceu de você.
A graça jamais está longe, e a graça de Deus jamais permite que os seus filhos sejam esquecidos. Por isso aquele homem mantinha a esperança e os olhos fitos no horizonte, esperando o retorno daquele filho. Lembra que a graça nos alcança e nos enxerga de longe. Outra característica da graça é a compaixão. Diz o texto também na sequência, e compadecido dele. Aquele pai teve compaixão. E a compaixão, então, é uma das marcas fortes da graça, e aquele pai tinha compaixão. Ele olhou e viu o filho, viu a condição do filho, e ele foi tomado de uma profunda compaixão. E compaixão, então, é esse sentimento gerado dentro de cada um de nós, como acontece com outros sentimentos também. No entanto, a compaixão tem uma diferença. A compaixão não apenas enxerga, não apenas olha, mas a compaixão, ela é acompanhada de uma ação. A compaixão não é como o dó ou a pena que temos de alguém que vivimos, às vezes enxergamos caído na rua, e a gente vê e sente pena, a gente tem dó, mas continua a caminhada. A compaixão me faz parar e estender a mão e abençoar. A compaixão não permite que eu continue a minha jornada sem fazer algo em prol daquele que precisa da compaixão. E foi o que este pai fez. Ele não apenas ficou olhando a figura daquele moço chegar, do seu filho chegar. Ele não ficou ali esperando, vamos ver o que ele tem para dizer, qual a desculpa que ele vai dar. Mas o texto mostra que houve uma ação empreendida por aquele homem. Ele correu na direção do filho. Ele tomou uma atitude. Ele foi na direção daquele filho. E correr significava muito dentro da cultura judaica. Uma pessoa na condição daquele homem, com a idade que ele tinha, correr significava humilhação. Quem corria eram os escravos, os servos. Estes corriam para atender o seu senhor. Mas um homem, na posição daquele pai, fez algo que não era compatível com sua cultura. Ele correu na direção do encontro daquele filho. O professor do nosso seminário em São Paulo, professor Marcelo Carneiro, ele comenta sobre isso e ele diz: a atitude do pai foi totalmente contrária ao que se espera de um homem do status dele. Nenhum oriental daquela idade e rico faria isso, pois isso é indigno. Mas aquele pai correu para encontrar-se com o seu filho. Queridos, eu quero destacar aqui 3 marcas da compaixão, que leva a atitudes nem sempre de acordo com a formalidade da nossa vida, do nosso tempo, das regras que regem a nossa vida. Primeiro, a compaixão não deve fazer de mim um juiz. Eu não posso e não devo julgar. Quem tem esse sentimento no coração da compaixão não julga. Aquele pai não julgou o seu filho. Ele não quis saber quais eram os motivos, as causas que levou aquele moço embora. Mas ele simplesmente o acolhe. Então, a graça de mãos dadas com a compaixão. Primeiro, ela não julga. Segundo, ela tem empatia. A empatia anda junto também com a compaixão. E ela se coloca no lugar daquele que está necessitado da compaixão. Ela imagina a dor do outro, ela tenta sentir a dor, o sofrimento, a angústia do coração do outro.
e ela tem um desejo de amenizar o sofrimento do outro. Então essa empatia anda de mãos dadas com a compaixão. Também a compaixão de mãos dadas com a graça, ela não espera nada em troca. Aquele pai não quis barganhar com o seu filho, aquele pai não impôs condições para receber o seu filho, ele simplesmente o acolheu porque era filho, porque era alvo do seu amor, da sua graça. Então a compaixão não coloca impedimentos e nem pede nada em troca, ela abre os braços, ela corre na direção e abraça e beija e acolhe. E essa graça maravilhosa que um dia nos alcançou, essa compaixão profunda que levou Jesus Cristo à cruz do Calvário, no meu e no teu lugar. E isso não é pouca coisa, isso é algo maravilhoso. Mas o texto continua dizendo que essa graça se manifestou nesse encontro do pai com o filho, também através do toque. Diz que depois de correr, o pai abraçou e beijou o filho. Esses dois gestos da parábola são profundamente significativos. A graça de mãos dadas com a compaixão não espera, mas corre em direção. Mas não somente corre, mas a graça toca, ela abraça. Ela quer sentir o calor, ela quer sentir o cheiro. Ela quer nos abençoar no toque, mesmo que o nosso cheiro seja cheiro de chiqueiro. Essa é a condição humana. Essa é a nossa condição humana. Porque nada de bom há em nós, estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas mesmo assim, a graça nos abraça e nos toca. E essa questão do toque, já tenho falado sobre isso, é extremamente pedagógico e principalmente, o toque é terapêutico. O toque tem o poder de curar. E principalmente nesse tempo que estamos vivendo de isolamento. Nós estamos doidos para abraçar alguém, para pegar na mão do irmão, para dar um abraço, para dar um beijo. Isso já é parte da cultura, nós gostamos de fazer isso naturalmente. Que saudade de chegar na igreja, de encontrar o irmão querido, o amigo e abraçá-lo. O abraço, o toque, o beijo, faz diferença na vida da gente. Há muita gente que está mais doente pela falta do toque, do abraço, da presença ali por perto, do que o problema de ficar em casa. Isso tem adoecido milhares e milhares de pessoas. Os psicólogos têm falado que tem aumentado muito o número de pessoas que procuram seus serviços. E boa parte dos problemas apresentados é esse sentimento de solidão, de abandono, de estar sozinho, da necessidade do outro. Porque a comunhão, o Salmo 133 diz que a comunhão, ela é agradável, ela cura feridas. E esse toque, então, ele vem para fechar com chave de ouro esse processo de Deus nos acolher, dessa graça restauradora. Eu lembro que na igreja que pastoreei em Tupã, havia lá um grupo de adolescentes e com uma certa frequência, eles faziam uma atividade, isso não era coisa deles, outras igrejas também faziam, que era o tal do abraço grátis. Eles saíam para a avenida, saíam para a área comercial, principalmente num dia de sábado, com muito movimento, e saíam às vezes com o rosto pintado, caracterizados e com uma placa dizendo, abraço grátis. E as experiências que eles tinham eram fabulosas. Alguns até se recusavam a ser abraçados, mas a maioria já partia para o abraço sem pensar duas vezes. E isso é muito importante. Então, é fundamental entendermos que Deus quer, assim como aquele pai, te abraçar e te beijar. Eu lembro de uma experiência que eu passei quando estava terminando o meu curso de teologia em Londrina.
Certo dia eu fui a um parque de caminhada chamado Zerão, ao centro da cidade, para caminhar. E já estava quase no final do dia, a noite já estava próxima a chegar, e eu estava ali descansando depois de haver caminhado bastante, e nisso aproximou um senhor, porque ele era mais velho que eu, na época eu tinha 20 e poucos anos, eu imagino que aquela pessoa tinha aí, talvez por volta de 40, então era muito mais velho que eu. E quando eu vi, ele estava em pé do meu lado, e eu até me assustei, e ele me disse: eu posso te pedir um favor? Eu falei: pode. Ele falou: você me dá um abraço? Ele era bem maior que eu. E eu disse: não entendi. Não, eu estou pedindo um abraço. Eu falei: mas não estou entendendo, por quê? E ele falou: eu sou funcionário da FUNAI. Vivi em Brasília muitos anos e agora estou aqui, fugindo de mim mesmo. O meu pai nunca me abraçou e nunca me disse que amava. E eu luto com isso a vida toda. Sou casado com uma linda mulher, e eu a conheci depois. E tenho 2 filhos maravilhosos. Mas eles não sabem que eu preciso do toque de um homem, de um abraço, do aconchego dos braços de um homem. Era um homem procurando o braço do pai, o abraço do pai, o beijo do pai, a graça do pai que lhe foi negada. Eu sei que você deve estar perguntando: e será que o pastor abraçou? Sim, eu abracei. Eu conduzi aquele moço, eu já estava quase que terminando o curso, mas eu indiquei que ele frequentasse a nossa primeira IPI, na época do reverendo Messias Anacleto Rosa, pastor titular da igreja. E eu fiquei sabendo que ele começou a frequentar os cultos da igreja em função de alguém que lá estava, que o conheceu. E nunca mais depois tive contato, e isso já se vão aí mais de 30 anos. Mas o abraço é necessário. E aquele pai sabia disto. Aquele abraço era o abraço que iria curar a alma, as feridas daquele filho. E eu quero que você se deixe cair nos braços do pai. Talvez você que esteja distante, vivendo uma situação semelhante a deste moço, nos chiqueiros da vida, nos caminhos distantes da existência, sentindo-se só, abandonado. Saiba que há um pai que ama, que Deus é um pai que espera, e a sua graça está talvez através dessa palavra de hoje, te atraindo de volta para a casa do pai. O abraço do pai é maravilhoso. Na quinta-feira, quando falamos sobre o tema da mensagem de hoje, sobre a graça e o abraço do pai, uma das pessoas que assistia o nosso culto, a nossa live, que mora em São Paulo, uma amiga que me viu crescer, a Noemi Martins Cruz, que deve estar nos assistindo agora. Alguns meses atrás ela teve um acidente, já no período do isolamento social, e foi muito difícil quando o seu esposo teve que se isolar em função de sintomas da Covid. Ela foi cuidada pelo filho, mas o filho trabalhava. E então, à noite, ela dizia, e ela me mandou então um áudio falando sobre isso, que a noite era interminável, era solitária, porque ela não queria, às vezes, tendo alguma necessidade, ela não queria acordar o filho, que estava cansado e deveria trabalhar no dia seguinte. E ela deitava angustiada. Mas ela disse assim, que eu comecei a orar, e o que eu pedia para Deus era: Pai, me abrace. E ela então diz que ela se sentia abraçada pelo Pai.
E ela pegava no sono e ela dormia tranquila aquela noite. Ela se sentia nos braços do Pai. Talvez você esteja precisando hoje desse abraço. Talvez você esteja precisando hoje desse aconchego, de estar perto desse Pai. E Ele quer muito sentir o seu corpo, sentir o seu toque, Ele quer muito sentir o seu cheiro, Ele quer muito te abençoar, Ele quer curar as feridas que a medicina não consegue curar, as feridas que estão lá na alma. Ele quer hoje tocar a tua vida e Ele quer te abençoar. O nosso Pai, Ele não guarda mágoas, Ele não guarda memórias ruins. Quando Jesus entra na nossa vida, a Bíblia diz que tudo se faz novo e o que era velho já ficou para trás. Ou seja, Deus quer escrever na tua história uma página nova, através de uma página nova. E aquilo que aconteceu, os seus descaminhos, os seus pecados, os seus erros, todos eles podem ser perdoados, porque a graça de Deus não tem limite. E é essa graça que Cristo nos oferece e hoje faz chegar até você. Então, Deus quer te abençoar, quer te dar hoje a melhor roupa, como diz o texto aqui. Vista nele a melhor roupa, coloque o anel no dedo, ou seja, dê dignidade a ele, coloque o anel dizendo que ele faz parte desta família, que ele é membro desta família, embora tenha causado prejuízo, tenha abandonado, tenha virado as costas, mas a partir de hoje ele se torna membro novamente com todos os direitos e tem o nome da família, tem a dignidade desta família. Coloque nele as sandálias nos pés. Ele não é mais um transeunte, não é mais um andarilho, ele agora tem um lar, ele tem uma casa, ele tem uma família. E sirva o melhor banquete possível, toque as melhores e mais alegres músicas, porque hoje é dia de festa, é dia de alegria, porque o meu filho que estava perdido foi achado, estava morto e reviveu. Hoje é dia de festa, quando um pecador se arrepende e volta para a casa do Pai, há festas nos céus, e o meu desejo é que você atenda ao chamado da voz graciosa do Pai. E tome de novo o caminho rumo à casa do Pai. Você que se afastou, você que está longe da comunhão, da casa, da mesa do Pai, não deixe para amanhã, tome hoje a decisão de voltar. Diga no seu coração, é hoje. Eu quero voltar para a casa do Pai. Eu não sou digno de ser chamado filho de novo. Mas isso para o pai nem conta, porque ele nem responde o moço. Quando o moço faz esse argumento, ele nem dá respostas a ele. Ele pede para os empregados cuidarem daquele moço. Aquele foi um argumento inócuo, inválido. Ele nem tomou conhecimento dos argumentos do filho, porque nada podia tirar aquele filho da condição de filho. E é assim o amor de Deus. Ele nos alcança e nos alcança por toda a eternidade. E essa graça maravilhosa quer alcançar a tua vida hoje. Na próxima quinta-feira, nós vamos continuar nessa parábola, porque seria injusto eu não tratar do filho mais velho. E eu quero então retomar o tema e falar sobre ressentimento e sobre amargura, sobre mágoas, que às vezes carregamos e tantos males fazem para nós. E aquele moço, embora tenha ficado na casa do pai, tinha ressentimentos, tinha mágoas, estava ferido, descontente, e ele precisava, e nós precisamos ser tratados por essa graça do Pai. Mas hoje é dia de graça, e eu quero orar por você. Eu quero lembrar que Jesus está te convidando hoje. Jesus, ele disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma,
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está te convidando para a festa, para a alegria. E lá em Apocalipse, Jesus fala sobre isso. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir as batidas e abrir a porta, abrir o coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E Jesus quer entrar e fazer morada na tua vida, restaurar completamente com essa graça maravilhosa. Nós vamos interceder neste momento. Nós vamos interceder neste momento pela tua vida, por você que precisa ser restaurado. Mas queremos também interceder por aqueles que estão devastados pela dor, devastados pela perda, pelo luto, por aqueles que estão com medo, por aqueles que estão em angústias. Nós queremos, neste momento, interceder pela tua vida, independente de qual seja o teu motivo. Queremos apresentar diante de Deus. Eu quero apresentar aqui alguém que, dentro do nosso país e internacionalmente, é bastante conhecido e que tem um peso representativo, principalmente neste momento, que é um indígena, um dos mais conhecidos indígenas e líderes indígenas brasileiros, chamado Cacique Raoni. Eu tive o privilégio de conhecê-lo e conversar com ele, embora ele fale muito mal o português, é difícil de entendê-lo, mas eu o conheci o ano passado em Lindau, na Alemanha, e ontem ele foi internado. Há semanas atrás ele perdeu a esposa, e ontem ele já está bem idoso, ele foi internado, e ele está muito abatido. Ele tem sintomas da Covid, embora não tenha confirmação. E eu quero, em nome do Cacique Raoni, lembrar de quase um genocídio que está acontecendo com os indígenas brasileiros. Estão morrendo, estão correndo risco de serem eliminados ou perderem uma quantidade muito grande desses povos originários. E junto com eles queremos interceder por todos os que sofrem, principalmente os menos favorecidos das favelas, que não têm a devida assistência médica, os devidos cuidados e condições de isolamento como nós temos tido. Eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor e na sequência nós estaremos impetrando a bênção. Deus de graça e de misericórdia, o Senhor é um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê, um Deus que tudo sente, e sabe, Senhor, o que está acontecendo conosco, sabe do coração de cada um dos teus filhos, da condição deles, onde estão e como estão. E nesta hora, Senhor, nós queremos apresentar todo o teu povo, todos aqueles que sofrem, os que estão distantes da tua presença, da tua casa, para que sejam tocados, alcançados pela tua graça maravilhosa. Eu quero, Deus, interceder por aqueles que já tiveram na casa do Pai, mas que por algum motivo se afastaram, por algum motivo se revoltaram, sentiram que era melhor longe do que perto, e viraram as costas, se foram, e estão distantes de Ti, distantes da comunhão, da casa do Pai, da mesa do Pai, do amor do Pai. Outros estão até se sentindo amados pelo Pai, mas sentem saudade da casa, da comunhão, da família da fé. Alcança-os agora, Senhor, e toca os seus corações, e que essa graça irresistível os atraia de volta para os braços do Pai, para os beijos do Pai, para a comunhão da família do Pai. Eu quero pedir a Deus que haja conversão nesta noite, vidas novas, ou novidade de vida acontecendo em muitos corações que nos assistem neste momento. Eu quero pedir a Deus que o Senhor também alcance os enfermos. Eu quero pedir a Deus pelo Cacique Raoni que está internado, e pedir a Deus que com ele todos os indígenas, Senhor Deus, que tenham, Deus, sido
contaminados e muitos vitimados, ó Deus, por este mal que nos assola. Que o Senhor abençoe, Senhor, estes povos originários, que são guardiões das nossas florestas, que lutam, ó Deus, com muita dificuldade para terem o seu espaço, para manterem a sua cultura, e nem sempre são respeitados por causa da ganância humana. Preserva, Senhor, essas vidas, põe as tuas mãos e abençoa, meu Pai. Abençoa aqueles, ó Deus, que já perderam seus entes queridos, que estão enlutados. Eu quero, ó Deus, pedir que a tua graça abençoe a irmã Eugênia e toda a sua casa pela perda que tiveram. E abençoa, Senhor, outros. Tivemos, ó Deus, pessoas ligadas à família também, à nossa igreja, que perderam também familiares. Eu quero pedir por todos eles, por esses milhares e milhares deste país e do mundo, que estão enlutados, que estão, ó Deus, em sofrimento, aguardando talvez, ó Deus, também o atendimento médico, o devido atendimento. Tenha misericórdia da nossa gente, meu Pai. Toma-nos nas tuas mãos, fortalece-nos para a caminhada e ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos em prática a tua palavra que chega ao nosso coração e que seja, Deus, uma luz que haverá de iluminar os caminhos da nossa vida, da nossa existência, nesses dias de tanta escuridão. Oramos, ó Deus, pedindo bênçãos e te agradecendo, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que o Deus e Pai, que criou o universo e toda a terra e toda a vida, seja ela humana ou não, e tem sustentado tudo isto, que esse Deus nos abrace, que esse Pai nos acolha a cada dia e continue nos sustentando com misericórdia e graça. Que Jesus Cristo, que nos acolheu nos seus braços abertos no Calvário, que é Senhor, receba nesta hora a nossa adoração e que o seu amor inunde o nosso coração. Que o Espírito Santo, companheiro diário, esteja ao nosso lado, nos nossos lares, nas circunstâncias mais adversas das nossas vidas, e que a Trindade Santa nos abençoe, hoje e para sempre.